Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje venho responder a uma pergunta muito frequente por aqui. Por que a primavera não floresce? O que será que está acontecendo? Acompanhe o vídeo para descobrir. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço. Bom, gente, aqui eu tenho duas buganvílias, ou primaveras, como também são chamadas. Na verdade, são 4 mudas, 2 em cada vaso, e elas foram plantadas no mesmo dia. Aqui no canal tem um vídeo de quando elas chegaram aqui em casa. Lá eu planto as 4 mudas no mesmo vaso, ficou um arranjo bem bonito. Mas conforme o tempo foi passando, elas acabaram crescendo bastante e ficaram desproporcionais àquele vaso que era do tipo cuia. Então eu separei elas colocando 2 em cada vaso. E mesmo tendo sido plantadas no mesmo dia, com o mesmo substrato, dá para ver que elas estão bem diferentes, né? Tanto em tamanho quanto em quantidade de flores. A gente até poderia falar que o motivo é o tamanho desses vasos, um é bem maior que o outro, mas internamente eles estão parecidos, porque eu acabei fazendo uma camada de drenagem bem maior nesse vaso grande. Mas o principal motivo para toda essa diferença está na quantidade de luz que cada uma delas recebe por dia. Eu coloquei esse vaso desse lado, ali a marquinha onde ele fica, e a planta dele está mais compacta, e agora na primavera começou a dar muitas flores. Em contrapartida, essa que fica nesse cantinho está bem maior, com mais folhas, porém com pouquíssimas flores. Isso acontece porque ela recebe muito menos luz. Aqui só chega o solzinho da manhã, tanto é que até essa minha rosa do deserto está estiolada. O estiolamento é uma espécie de esticamento da planta. É um mecanismo que ela encontra para ir em busca de mais luz. Olha como essa primavera está com os galhos esticados. Observe a distância de uma folha para outra. Já essa, que recebe luz quase o dia todo, é muito mais compacta, a gente quase nem vê os galhos. Outro sinal de falta de luz é a cor das folhas. Elas ficam mais desbotadas quando não recebem tanto sol, e nesse caso específico de plantas variegatas, que são essas plantas que apresentam folhas com essas manchas, isso fica ainda mais evidente. A variegação se destaca mais na planta que recebe mais luz. Já a planta que recebe menos sol vai perdendo um pouco dessas manchas. Aqui no canal tem um vídeo sobre plantas variegatas, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá depois. Mas por que será que a planta que recebe menos luz produz menos flores? Bom, vocês devem imaginar a energia que uma planta gasta para entrar na fase reprodutiva e se encher de flores desse jeito, né? E ela só consegue produzir toda essa energia com a ajuda da luz. Por isso, as plantas que recebem mais luz vão produzir mais flores. Vale lembrar que aqui nós estamos falando de uma planta de sol pleno. Existem aquelas plantas, como a maioria das begônias, por exemplo, que apreciam a meia sombra. Então, a gente não pode colocá-las no sol tentando fazer com que elas floresçam. Isso queimaria esse tipo de planta. Por serem de meia sombra, elas conseguirão florescer à meia sombra. Claro que se receberem uma quantidade de luz adequada. Mas no caso da primavera que gosta de sol, deixá-la à meia sombra não é o suficiente para a sua produção de flores. Por isso a gente tem que pensar muito antes de comprar uma planta, analisar bem o ambiente onde a gente pretende colocá-la, porque isso vai fazer toda a diferença. Mas, apesar de ser o fator principal, a luminosidade não é o único entrave no florescimento. Outros fatores podem atrapalhar a produção de flores, como a falta de nutrientes no solo. Por isso, a importância da gente manter uma adubação equilibrada. E no caso específico do florescimento, eu indico sempre que você utilize adubos ricos em fósforo, como a farinha de ossos
ou o Forte Flores, que vocês encontram lá na minha lojinha virtual, porque esses adubos apresentam fósforo, que é um nutriente ligado à produção de flores. Outro fator que desfavorece o desenvolvimento das plantas é a temperatura. Esses extremos, muito frio, muito calor, isso atrapalha muito os processos que ocorrem dentro da planta. E temos ainda as podas, que, se forem feitas em épocas incorretas ou de maneira incorreta, vão atrapalhar a floração. Essas minhas são Bougainvilles spectabilis. Elas são conhecidas como primaveras trepadeiras, porque elas têm os galhos mais longos e normalmente são essas que a gente vê em pergolados. Então eu não podo elas, apenas retiro um galinho feio ou um que esteja crescendo muito na parte de baixo, mas de modo geral a gente não poda para podermos ir conduzindo esses galhos. Mas existe também uma outra primavera muito famosa, que é a Bougainville glabra, mais conhecida como primavera arbustiva. Essa já aceita melhor as podas e você vai conduzindo ela como um arbusto mesmo. E independente do tipo da sua primavera, fazer a poda de maneira correta e na época certa é fundamental para garantir a floração. E se o caso da sua primavera for o mesmo da minha, falta de luz, como é que a gente vai corrigir isso? É só mudá-la de lugar? E a resposta é sim, porém, nós vamos mudá-la aos poucos. Uma planta que está acostumada à meia sombra não pode ir direto para o sol pleno de um dia para o outro. A gente vai precisar ir mudando esse vaso aos poucos até que ela esteja bem adaptada. Caso contrário, as folhinhas podem queimar. E aí, será que a sua primavera se identifica em alguma dessas situações? Comenta aqui como você tem cultivado a sua. E se você gostou do vídeo de hoje, se ele foi útil para você, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!